Esse é o meu podcast Dando Vozcast por Ana Carolina Oliveira. Os meus convidados de hoje foram fundamentais para a resolução do caso da minha filha. Hoje eu vou conversar com pessoas extremamente experientes, profissionais muito competentes. Eu falo com a doutora Rosângela, a perita do caso, e com o doutor Francisco Sembranelli, o promotor do caso, Isabela Nardoni. Oi, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do Dando Vozcast por Ana Carolina Oliveira e hoje eu trago um assunto muito importante para mim. Um assunto de extrema relevância, inclusive sobre a minha história, o caso Isabela Nardoni. Hoje eu vou conversar com a perita a doutora Rosângela e com o promotor do caso, doutor Francisco Sembranelli. Eu não preciso nem falar aqui a honra que eu tenho de ter vocês dois aqui comigo. É uma responsabilidade muito grande para mim trazer vocês aqui, que inclusive, pronto, já estou emocionada para variar. Primeiramente, muito obrigada pelo tempo de vocês, por vocês terem essa disponibilidade de estar aqui. Eu quero começar de uma parte bem simples, para que as pessoas que talvez hoje, os jovens que estejam nos assistindo não saibam tanto daquela época como quem eram vocês. Então eu quero começar por você, porque a gente aqui começa pelas damas, doutor, certo, você sabe, né? Bom. Aqui é sempre pelas damas. Doutor, eu queria que você contasse pra gente de onde surgiu essa ideia da sua carreira, de onde você falou assim, agora esse mundo é que eu gosto e é isso que eu vou fazer. Bom, de qualquer maneira, obrigada por estar aqui, obrigada pelo convite. Eu acho que eu também estou emocionada com isso, porque eu acho que o fato, né, que nos uniu, eu acho que alterou significativamente a vida de todos os envolvidos. Né? Foi muito importante para você, para mim, para o Dr. Sembranelli, para todo mundo que estava envolvido. Então, acho que é uma emoção generalizada. Sim. Eu iniciei fazendo o curso de psicologia, na verdade, eu não tinha noção, à época, para você ter ideia, 79, 1960, outro mundo, outro país. As pessoas eram totalmente diferentes, os que nasceram agora não têm nem noção do que era aquilo. Eu tive a necessidade de trabalhar, e eu lá com uns 17 anos resolvi fazer um curso de análises clínicas, aquelas coisas assim, não sabia se eu ia fazer medicina, se eu ia fazer, sabe, vou fazer um curso de análises clínicas, não sabia nem se iria utilizar isso. Durante o curso, eu estava com 19 anos, eu já estava há 2, 3 anos na faculdade, meu pai adoeceu e tal, eu tive que procurar um trabalho, então eu soube que tinha um concurso para técnico de laboratório no Instituto Médico Legal. Era um só que existia em São Paulo, não existiam todos esses postos, era só na doutora Arnaldo. Falei, vou lá, vou fazer o concurso. Aí fui aprovada. Então, o primeiro contato que eu tive com essa área, né, forense, que é de desvendamento de crime e tal, foi no Instituto Médico Legal. Entrei lá como técnica de laboratório, fiquei lá durante 6 anos. E lá eu tive conhecimento dessa carreira que era de perito criminal. Primeiro, eu tive contato com os peritos que trabalhavam em laboratório, porque era a área onde eu estava ali desenvolvendo meu trabalho. Mas eu recebia muito processo, né, para ler, e eu vi que tinha um perito, um tipo de perito que ia em local de crime. Falei, gente, é isso aqui que eu quero. Isso aí é que eu quero me aprofundar. É isso, porque eu sempre fui muito ligada nessa coisa de anatomia, fisiologia, fui monitora, eu não saía do laboratório, ficava lá mexendo nas peças, cadáveres, não sei o quê. Meu Deus. Falei, que negócio interessante, né? E na primeira oportunidade que teve, que é um concurso muito difícil, não é como para delegado, para as outras carreiras, é raro o concurso para perito criminal, eu fiz. Fui aprovada, eu tive uma boa classificação, então eu poderia escolher. Aí o próprio diretor do ML na ocasião falou, Rosângela, volta para cá. Aí eu falei para ele, não, o que eu tinha que fazer no Instituto Médico Legal eu já fiz. Eu quero ir para a rua. Eu quero rua, eu quero ver crimes. O que está rolando lá fora. Aí eu fiz um ano, que a gente chama de clínica geral, onde eu atendia tudo, no litoral. Eu atendia de Praia Grande a divisa com Registro. Então foi uma experiência assim incrível, né? Porque eu tinha que fotografar, desenhar, fazer a perícia, eu mesma, na época era datilografar, né? Datilografar laudo, isso em 86, gente. Eu estava começando esse negócio de computador, né? Nós não tínhamos o Estado, para variar também, não tinha. Sim. Né? E aí consegui, depois de um ano, vir para São Paulo.
E aí entrei no núcleo de perícias em crimes contra a pessoa. E foi bem interessante porque quando eu vi, ninguém queria trabalhar lá, principalmente mulher. Sim. Ninguém queria. Esse negócio de ficar na rua, plantão, diurno, noturno, você ficar lidando com esses casos que gera mais comoção, evidentemente. Sim. Dá uma responsabilidade, porque você tem que participar de audiência, de julgamento. Então, a maioria dos peritos não gosta, além da própria perícia, que é você lidar com a morte, com o cadáver e tudo que acontece numa cena de crime, que tem desde urina, fezes, vômitos, sangue, né? E aquela cobrança das pessoas, porque Sim. as pessoas querem resposta, né? Porque atrás de todo cadáver existe uma vítima, uma família, ou alguém que queira saber, ou enfim. E a própria justiça, a sociedade, todo mundo. E eu achei interessante, porque os diretores falam assim, você vai para o crimes contra a pessoa. Eu estava achando que eu ia falar, não, eu não quero, não, será que eu não posso ir para o laboratório para documentos? Falaram com a pessoa errada. Falei, ótimo, é para lá que eu vou. E realmente me encontrei nisso, né? E por incrível que pareça, até o curso de psicologia foi muito importante. E agora, mais do que nunca, porque depois que eu me aposentei, eu pude efetivamente utilizar meus conhecimentos de criminal profile junto com o de perícia, que é o futuro da polícia e da perícia, Sim. Né? Os psicólogos e esse tipo de trabalho dentro da psicologia. Né? Então, me encontrei, eu sou aquela mesma E tem feito um maluca. trabalho incrível lá com o Beto, Agora, que a gente tem acompanhado aqui também. Continuo fazendo perícia, embora aposentada, que para mim foi uma libertação. Sim. Que você sai do instituto, se eu soubesse eu tinha saído antes, eu já poderia ter aposentado, mas continuei mais um tempo ainda. E tô amando, porque eu tenho liberdade. Liberdade de fazer outras coisas, Liberdade, né? Então, tanto de trabalhar com a perícia, que eu continuo, tenho casos na Hickman, tem uma série de casos aí que eu estou trabalhando com promotores e tal, e ainda utilizando essa parte do criminal profile. Então fica uma coisa completa, né? Você faz a análise do criminoso através da cena do crime, da vitimologia e tal. É muito bacana. Que então, bom. Continue nisso, eu já estou há 45 anos. Desde os 19 anos que eu estou aí. Comecei no Instituto Médico. Olha, eu vou dizer que é bastante. Legal. Acho que você tem de profissão o que eu não tenho de vida. Não, mas é mesmo. E eu acho ótimo, não tenho problema. Eu falei, pô, mas você não tem 45 de idade? Eu falei, não, eu tenho 45 de trabalho. De trabalho. Que eu comecei lá com os 19. E por isso que eu pedi para você contar também, porque muita gente que vai assistir a gente aqui não vai saber dessa sua trajetória e do quanto é importante essa dedicação e o que você fez. Doutor Francisco Sembranelli, quero te dizer, começar primeiro, dizer que a minha mãe queria muito estar aqui. Minha mãe é sua fã número 1, porque se eu não falar isso e ela não assistir, você sabe que ela chega... Quando eu voltar para minha casa, que eu não moro mais com ela, ela já vai brigar comigo. Mas ela tem um carinho muito grande por você sabe disso, ela sempre expressou. E eu quero que você me conte um pouco, sei que você... Sei um pouco mais sobre você, né? Da sua formação no direito, dos tribunais, enfim, conta um pouco pra gente. Bom, obrigado inicialmente pelo convite, né? Um prazer revê-las. Bem, doutora Rosângela, você... Parabéns aí por essa nova etapa na vida. Muito obrigada. Muito importante aí sempre seguirmos em frente e construindo. Isso é que importa. E a dona Rosa, eu me decepcionei. Achei que fosse encontrá-la aqui. Mas a gente vai marcar o encontro. Ciente de que ela estaria aqui, mas... Oportunidades não vão possível. faltar. Não vai. E um grande abraço para ela, né? E é uma pessoa muito gentil, sempre foi comigo esse tempo todo. Apesar de todas as dificuldades, mas é sempre importante destacar nessas amizades que ficam, né? Sim. E a minha história de vida ela é muito simples, tá? Eu sou filho de promotor, conheci o Ministério Público desde criança, porque meu pai ingressou na instituição, ele era delegado de polícia, ingressou em 1966, fez concurso para o Ministério Público, e a partir daí ele começou a desempenhar o trabalho no interior, né? Até os 15 anos de idade eu morei em cidades aí por onde meu pai
passou como promotor de justiça. Tinha uma ideia do que É tipo era... o circo, né? Ele vai indo para cidades e o Exatamente. filho vai indo... E vai sofrendo, né? Por quê? Por Nós deixar éramos amizades, deixar deixando escola. amizades e nós éramos tirados muitas vezes no meio do ano, né? Nossa, E na outra cidade, que era completamente desconhecida, nós éramos introduzidos na sala de aula, né? Apresentados pela professora, é um novo amiguinho e tal, que está chegando. Era o filho do promotor, né? Então nós tínhamos que nos ambientar muito rapidamente. Então esse universo da justiça, meu pai sempre tinha o contato com os juízes da comarca, eles frequentavam as nossas casas, juízes depois que eu acabei encontrando no tribunal, exercendo o trabalho. A profissão. que legal. E foi muito importante. Hoje os filhos desses juízes são desembargadores do tribunal e trabalham em câmaras criminais, onde eu desempenho o meu trabalho, e como destino ele acaba nos pregando peças, né, e acaba nos surpreendendo. Então, durante muito tempo, eu acompanhei essa trajetória profissional do meu pai, e quando ele foi promovido para a capital, viemos todos, e aí eu comecei a imaginar qual profissão eu seguiria, né? Então, eu tinha uma certa resistência com a formalidade que via sempre meu pai de terno e gravata, uma linguagem um pouco sisuda demais. Sim. E eu ainda era adolescente, saindo da adolescência, era um pouco mais informal. Então tinha essa preocupação de ter que usar terno e gravata o tempo inteiro. Ter que usar uma linguagem um pouco mais formal. Mas depois isso passou. Quando eu comecei na faculdade de Direito, eu ainda não sabia exatamente se eu seguiria. Poderia ser juiz, poderia até ser delegado de polícia ou advogar, tá? Mas quando eu terminei, eu entendi que a minha sequência de vida deveria ser mesmo no Ministério Público. Eu passei a me preparar para isso. Isso em 1987, 86. Comecei a me preparar para o concurso, que não é fácil, né? São várias etapas. Você tem que passar por exame oral e uma série de fases extremamente importantes. A concorrência é muito grande, Sim. né? Existem muitos candidatos para poucas vagas. Mas acabei passando e aí fui para as comarcas do interior. Mas importante dizer que eu nunca me imaginei no tribunal do júri, porque eu sempre me achei muito tímido. E ainda me acho tímido, né? Eu tenho uma certa dificuldade de falar. Sim. Sim, em público, sempre isso me assustou muito, né? E no interior, as professoras que nos apresentavam para a sala de aula, elas nos colocavam na berlinda, porque era o filho do promotor, ele era sempre chamado para fazer a chamada oral, era chamado para pagar a lousa, para responder uma você pergunta. Você falava para ela, quem disse que essa pessoa sou eu, que sou eu que quero ir lá. Eu gostava de ficar sempre nos últimos bancos, né, escolares, para não ser muito notado pelas professoras, mas não tinha jeito. Mas normalmente a turma do fundão são os bagunceiros, não é a turma que quer se esconder. Mas eu era muito tímido. Então, o problema do tribunal do júri é que você está muito exposto. Sim. Porque quando você trabalha com um processo criminal, você se manifesta e quem tem acesso a essa manifestação é o juiz, o advogado, talvez o cartorário. Mas no tribunal do júri não, porque há uma assistência sempre, você fala para jurados com os quais você nunca trabalhou e há esse desconforto, né? Mas é aquela história do destino, né? Eu fui mandado para uma comarca do interior de São Paulo, Mogi das Cruzes, e lá chegando fui informado que o promotor do júri estava de férias e eu iria assumir a sua função. E nós tínhamos alguns plenários pela frente, tá? Então me preocupei, tentei estudar, gostaria muito de ter gravado essa primeira sessão, que eu iria achar muito engraçada, né? O que eu exatamente falei. Não sei o que eu disse para os jurados, mas eu acabei convencendo e ganhei o júri. Não, se você ganhou o primeiro, aí você tá um pouco... Sim, aí você fala agora... E aí eu me enchi de coragem. Eu falei, mas que eu era tímido? Como assim? Eu convenci pelo menos a maioria do júri aqui. Eu sou capaz, é possível atuar no júri, né? E a partir daí foram 24 anos atuando no Tribunal Popular. Foram aí 1.500 sessões feitas nesse período todo. Eu nunca me afastei do júri nesse tempo. Atuei em vários tribunais aqui de São Paulo e foi assim que tudo começou. E eu atuei na área criminal desde o primeiro momento. Hoje eu já não faço mais parte do Tribunal do Júri, acabei me promovendo para a Procuradoria Criminal,
mas eu estou na sustentação oral do Tribunal de Justiça, que é muito parecido com E o continua júri. lá falando mesmo com a timidez. Continuo falando, agora para desembargadores, são mini sustentações orais pequenas, né? Diferente do júri, que é muito mais complexo. Mas também você lida com todo tipo de crime, todo tipo de delito, acaba também se reciclando, estudando. Tem crimes sexuais, tem crimes patrimoniais, tem crimes tributários, crimes ambientais e também tem crimes do Tribunal do Júri lá. Sim. Dá para rever, matar um pouco as saudades, né? Os desembargadores costumam dizer, e agora ele vai falar todo o tempo, porque veio um processo do júri, tá? E é verdade, eu acabo me empolgando, me entusiasmando com esses casos e faço o meu trabalho. Então, eu atuo no Ministério Público há 36 anos, sempre na área criminal, nunca me afastei, nunca pensei em me afastar do Ministério Público, contrariando alguns futurólogos que na época do caso dizia esse promotor aparece demais porque ele está pavimentando uma carreira política, ele logo vai ser candidato a deputado, vai ser candidato a vereador. Nunca me afastei do Ministério porque nunca concorri a nada. Nem dentro da minha própria instituição eu me lancei candidato a corregedor-geral, procurador-geral e tinha toda a autonomia para ser. Então, para contrariar essas vozes, né, eu continuo promotor do primeiro ao último dia, certamente na minha carreira profissional, e continuo atuando, não pretendo me afastar. Essa é a história, resumidamente, da vida profissional que começou sendo apresentada ao Ministério Público pelo meu pai e hoje continua fazendo parte da minha vida. E que hoje eu agradeço muito, né? Eu, particularmente, agradeço por você ter sido promotor e estar ali naquela hora. Então, eu quero agora entrar um pouco mais, aprofundar um pouco. Aprofundar não, né? Mas vamos contextualizar e falar um pouco mais do caso Isabela Nardoni, que hoje também me sinto um pouco mais preparada para conversar sobre o assunto, e de extrema responsabilidade aqui com vocês, que foram fundamentais nesse caso. E assim, você falando disso, quantas falácias não tiveram naquela época, né? Para que todos saibam, esse é o primeiro encontro, o primeiro encontro não, mas a primeira vez que eu tenho oportunidade de conversar com a doutora Rosângela. O primeiro encontro efetivo que eu tive com ela foi na live do Beto Ribeiro, que Live do Milhão? Na Live do Milhão, que ela estava lá. Neste episódio, a gente nem conversou, a gente tirou uma foto, porque estava muito cheio. Na época do júri, sabia que ela estava ali, sabia quem era a doutora Rosângela, mas era o contato. Então, essa é a primeira oportunidade que a gente tem de se falar. O doutor Sembranelli, óbvio que é diferente, ele era o promotor do caso, a gente até falou algumas vezes antes, né, de chegar efetivamente ao júri, mas pura e estritamente o caso profissional, o caso em si, tudo o que aconteceu naquela situação, porque ele tinha um júri a enfrentar, né, um processo muito complexo e de grande repercussão na época. Então, só para que todos saibam, para que tudo que se falou naquela época, que inclusive saiu, né, doutora, a gente estava aqui falando um pouco antes, notícias em um livro que a gente tinha um caso, para ver o tamanho do absurdo que chegou, e hoje as pessoas têm zero preocupação com o que elas divulgam e com o que elas falam, né, então... Não, e o último contato que nós tivemos, pessoal, foi, se não me engano, na missa de 2 anos da morte da Isabela. Foi logo depois do julgamento, acho que uma semana depois do julgamento. Logo para em você... 2010, olha o tempo que faz. Quanto tempo a gente não sabe... Nós 14 falamos anos. Por mensagem, sim. 14 Dona Rosa anos. sempre cumprimentando o meu Dona aniversário. Rosa, ela fala assim, se lembra hoje me manda pra mim, hoje é aniversário do Sembranelli, manda mensagem pra ele. Sim, mas é o contato, e o contato que teve Mas durante o caso. Durante o caso, estritamente sobre o caso, né? Especialmente no meu caso, como perita criminal, porque a função de perito criminal é muito engessada, né? É tudo quadradinho, tem que ser um trabalho absolutamente imparcial. Então, eu não posso ter contato com familiar, a não ser em exames específicos, que é uma reprodução simulada, que de repente tem alguém lá. Estritamente profissional. E isso não aconteceu no meu caso, Sim. então a gente não teve esse caso. Não teve, não. E como esse caso chegou para você, doutora? Então, esse caso, na ocasião do caso Isabela, a minha função no núcleo
era de assistente da diretoria. O Dr. Moraes era o diretor do núcleo e eu era assistente. Então, o que esse assistente faz? Além das coisas ali que eu recebia documentação, olhava e tal, eu dava assessoramento, tanto para o perito de plantão, quanto para o perito que fazia peça, tanto para o perito que fazia reprodução simulada. Eu ficava 24 horas online, ficava com o celular do lado. Se um perito tivesse qualquer problema, olha, eu estou aqui no local, eu não sei o que está, você poderia me dar uma por telefone, ou então, Rosângela, você pode vir até aqui e tal? Vou até aí, eu saía e acompanhava o perito, onde estivesse, saía de casa e ia tal. Essa era a minha função. E tinha ainda um outro detalhe. Na ocasião, eu era a única perita ali que realmente tinha essa especialização em análise de mancha de sangue, em utilização dos novos equipamentos. Não era todo mundo ainda que se interessava, muita gente achava, esse negócio... Eu já tinha ministrado o curso, mas não é todo mundo que se interessa, aquelas coisas de funcionalismo público. Mas eu era a única que sabia usar as luzes, que sabia usar o reagente, que já tinha feito experiência, isso desde 1999. Quer dizer, quase 10 anos, né? 2000, foi em 2008. O que aconteceu? O perito que estava de plantão, tinha 2 equipes. O perito foi até o local. Quando ele chegou lá, pelas informações que ele recebeu, ele fez ali o exame inicial, olhou e falou, não, aqui tem alguma coisa que não está batendo. Algo de errado, o famoso algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo, porque a história que eles estão falando não está condizente. Ele viu ali as manchas de sangue, ele falou, olha, aqui também eu não sei onde que essa menina foi ferida, tal. Aí ele entrou em contato comigo. Rosângela, eu estou num local aqui que está meio complicado, me falou por alto e tal. Eu falei, tudo bem, eu vou até aí. Tô indo aí. Você faz isso, né? Falei para ele, coleta, não sei o quê, papapá, deixa aí. Aí, cheguei, entrei em contato com a delegacia. Falei, doutor, eu preciso voltar lá, que nós vamos ter... Eu preciso ir até o local, porque a gente vai ter que utilizar equipamentos novos e tal, e o perito ali tem dúvida, eu preciso dar uma olhada, eu preciso analisar manchas de sangue, coisas que tem lá. E aí fui. Né? Chegando lá, a coisa tomou uma outra proporção. Em função da história contada e eu observando os vestígios, não batia. Né? Porque, na verdade, o que conta a história que eu leio é a dos vestígios. Sim. Sabe, ali não tem achômetro, eu sonhei. Claro que somos humanos, a gente tem uma intuição, a experiência conta muito. Você olha e fala, esse negócio não está redondo, está quadrado. Tem umas coisas aqui que não estão encaixando. Eu ainda tenho cuidado, não só, eu poderia me basear só nos livros, porque existe N literatura, inclusive internacional, estrangeira, tem livros ótimos, americanos, tal, sobre manchas de sangue, mas eu reproduzo. Então o piso lá era de laminado, eu vou fazer aqui a experiência, e fiz toda a experiência com o mesmo piso, entendeu? De tal altura, para chegar naquilo que eu enxerguei lá. Entendeu? Então foi dessa maneira que eu entrei, e aí, claro, eu assumi o caso, mesmo porque o perito de plantão não tinha a experiência que eu tinha, também não tinha esse conhecimento específico. Lá eu usei as luzes, eu usei todos os recursos que eu conhecia e que eu pude utilizar, que foram muito importantes, especialmente para mancha de sangue latente, que ficou claro ali que aquilo foi limpo, todos aqueles detalhes, né? Você precisa ter conhecimento e experiência, que você tem que estar com o teu olhar treinado para aquilo. Porque quando eu dava treinamento para os peritos, porque depois todo mundo queria aprender, né? E depois do caso Isabela, eu viajei o país ensinando, tinha gente que nunca tinha mexido com isso. E era interessante que quando eu, de início, assim, falava, olha, eu vou usar o registro, as pessoas não conseguiam enxergar, os peritos. Eu falei, mas eu não enxergo nada. Eu falei, não, você tem que acostumar, você tem que treinar, você tem que ficar aqui olhando que você vai enxergar, porque nem no início eles conseguiam enxergar aquela dinâmica das gotas e etc. Então foi dessa maneira que eu entrei, claro que eu tive que assumir, porque o caso também tomou uma proporção que eu nem sabia. Eu não sabia. Quando eu cheguei na delegacia para pegar as chaves com a delegada, eu não consegui sair da viatura, porque estava assim... Isso na noite? Na noite. Estava assim, eu não tinha noção. Porque já falaram bastante isso. Ela gosta de aparecer. Eu não tinha noção nenhuma. Se eles soubessem... Para todo mundo é assim, todo né? Mundo, ela gosta de aparecer, ela gosta que ela precisa... ela precisa estar lá. Quer dizer, gente... foi para mim, foi para você, foi para o doutor, foi para todo mundo. Quer dizer, ninguém sabe da minha história. Para a doutora Renata. Ninguém sabe. E
E todos os locais que eu fiz no esgoto, no meio da favela, isso não conta, o tanto que você estudou, o tanto que você estava ali preparado. Eu paguei para estudar, que eu tive que ir para o exterior pagando, porque o Estado não pagou. Então, é interessante. O famoso só vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo. Então, eu me assustei. Claro que trabalhando nessa área, sempre tem uma certa comoção. Então, você chegar no local e ter reportagem, ter jornalista, isso é comum, mas não naquela promoção. Eu não conseguia sair da viatura. E as pessoas perguntando coisas que eu falei, gente, eu nem cheguei no local ainda. Eu não tenho nem como te responder. Sabe aquela coisa de microfone entrando na minha boca? Eu falei, eu não tinha como sair, eu tive que pedir, e isso foi filmado, até apareceu. Eu falei, mas não, eu tive que no outro dia criar uma estratégia para conseguir chegar na delegacia. Não, e a partir daí, quer dizer, o que mais realmente me impressionou no caso foi todo esse interesse da mídia. E não é que eu não estou acostumado, porque quem trabalha em crimes contra a pessoa, você vai esbarrar com jornalista, com gente cobrando, eu preciso agora, porque o secretário, porque o governador, isso é comum. Mas como nesse caso, já foi surpreendente, quando eu fui, eu nem tinha chegado ainda no apartamento, no local, eu já notei e falei, isso aqui, e aí foi naquilo, né, que você não podia respirar, foi algo assim absurdo no Instituto, de gente fazendo leitura labial, escuta nas portas, foi um negócio completamente fora do que a gente tinha, né, noção, e do que nunca aconteceu, não ocorreu mais, foi uma coisa ali, naquele Até hoje caso. eu me pergunto, eu, mãe, porque quando eu converso aqui com vocês, apesar de ser parte do caso, de ser um caso, né, o caso da minha vida, o caso que mudou a minha vida, é como se eu conversasse com vocês sobre algum caso que a gente está conversando. É um negócio impressionante. Ao mesmo tempo que eu me emociono e sei, que eu falo assim, você chegou no local, e eu falo esses termos assim, mas caramba, você chegou lá onde a minha filha morreu. Você chegou lá onde estava minha filha. O que aconteceu lá? Porque eu, enquanto mãe, a minha vontade, esse contato você não pode ter, mas a minha vontade é pegar o telefone e falar assim, me explica o que aconteceu ali dentro. Eu preciso que você me fale, eu preciso de uma resposta. O problema do caso foi lidar com a ansiedade das pessoas. Né? Muita ansiedade. Tá? E assim, porque quando você... Que não era da minha família, né? Sim, quando o caso aconteceu, ninguém, evidentemente, sabia que ele iria adquirir as repercussões que acabou adquirindo. É verdade. Tá? Foi o caso de maior repercussão da história do júri no Brasil, inegavelmente. Porque nós tivemos casos também famosos, importantes no passado, na década de 60. Sim. Mas o que potencializou esse caso foi a existência da internet. A internet já existia. Tá, então a divulgação fez com que muito mais tudo... a televisão, né, doutor? Não existia hoje a rede social ativa. Sim, mas havia, por exemplo, o Orkut, o falecido Orkut. Sim. Então tinha as comunidades que discutiam. Sim, que então ninguém sabia assunto, exatamente da repercussão. Então o problema foi que naqueles primeiros 30 dias as pessoas queriam respostas que não eram possíveis ainda de serem dadas. Tá? Eu me lembro que um dos momentos mais assim, marcantes e tensos, o caso aconteceu num sábado para domingo, tá? E no domingo seguinte houve uma matéria no Fantástico ao vivo, em que eles me chamaram para falar. Sim. Não era nada gravado, alguma coisa que seria editado. E eu ficaria numa sala com um determinado repórter e na outra sala ficaria o advogado da família deles, para responder alguns questionamentos. Então, imagine, um programa que tem uma audiência fantástica, tem uma audiência de 40 milhões de pessoas todo domingo, tá? As pessoas queriam respostas naqueles primeiros dias que ainda não eram possíveis de serem dadas. Sim. E mais, a preocupação que eu tinha, eu já cheguei, quando o caso foi distribuído, eu já cheguei com 20 anos de experiência no Tribunal do Júri. Então, eu tinha na cabeça a ideia de como o caso deveria ser conduzido, tá? Ainda que ele tivesse que ser arquivado por falta de autoria, mas a maneira como ele deveria ser conduzido para um dia, num futuro não tão distante assim, ser apresentado a jurados leigos, num tribunal do júri. Mas em qual momento você se depara com o caso que ele chegou até você? Bom, o caso ele foi distribuído, foi de sábado para domingo, tá? Na terça-feira, a doutora Renata foi ao fórum
com um pedido de prisão temporária do casal. Eu estava até fazendo um júri, tá? E ela tem, pela regra, ela tem que fazer a distribuição no protocolo. Nós, lá no tribunal do júri, no segundo tribunal, nós éramos em 8 promotores. Então, nós dividimos os processos em 8, cada qual cuidava de um determinado feixe de números. Então, os meus processos, eles iam do número 65 até o número 76. Todos os processos que tinham esse final eram meus, inquéritos e processos. Então, chegava lá, 265 era meu, 264 já era do colega anterior. Sim. E assim por diante, tá? A doutora Renata foi ao fórum, no protocolo, para distribuir o inquérito policial instaurado para apurar a morte da Isabela, com um pedido de prisão temporária. Ela já tinha colhido alguns depoimentos e tal naquele final de semana, e ela foi lá fazer a distribuição. E recebeu o número 276, ou seja, se tivesse um número a mais, não seria mais meu, tá? Então, ele caiu para mim exatamente nessa distribuição. Como eu estava no plenário nesse dia, um colega se manifestou concordando com a prisão temporária do casal para que ela continuasse com a investigação. Então, foi assim que o inquérito veio para as minhas mãos. Quando eu saí do júri, me informaram, olha, aquele caso... Vamos lá, isso aconteceu de sábado para domingo, isso aconteceu na terça-feira. Então... Na terça-feira foi distribuído e o caso, com o final, passou a ser meu. Por quê? Eu era o promotor natural do caso. Então, ninguém poderia tirar mais de mim, nem o procurador-geral. Se ele viesse e dissesse, olha, Samuel, eu vou tirar o caso da sua mão e vou colocar na mão de outro... Não pode. Não pode. Porque eu era o promotor natural a partir do momento em que ele foi distribuído. Sim, mas então você está me dizendo que eu enterrei minha filha no domingo e terça-feira isso chegou lá. Isso foi levado pela doutora Renata levado com pedido lá. de prisão temporária. Sim. Ou seja, ela queria, na verdade, uma tranquilidade para poder concluir essa investigação. Sim. E ela não conseguiria, tanto que algumas perícias foram feitas após isso. Tá? Não, assim, a maioria várias perícias. Mas, ela queria uma tranquilidade. Ela queria evitar, por exemplo, que eles que eram já vistos como prováveis suspeitos entrassem de novo no apartamento, pudessem mexer em algum local que comprometesse a investigação. Então, essa prisão temporária foi deferida pelo juiz. Tá? Eles foram presos. Depois, essa prisão foi revogada por um desembargador do Tribunal de Justiça. Ele revogou essa prisão temporária e eles ficaram soltos até o oferecimento da denúncia, que aconteceu no início de maio. Tá? Quando eu entreguei, abril... o laudo saiu no final de abril. Porque isso foi do 29 para 30 de março, né? Os 30 dias saíram... 30 de abril. Os 30 dias de investigação correram exatamente nesse mês de abril. Eu tive um mês para soltar. E assim, inúmeros exames, as pessoas também muito ansiosas, mas o que aconteceu? Eu dependia do resultado dos exames de laboratório para fazer minha conclusão. Porque perícia em crimes contra a pessoa... Eu sempre tenho que pedir exames. É difícil fazer uma perícia que eu não peça exames específicos para os laboratórios. E isso demora. Entendeu? Por mais que eles quisessem, que aí todo mundo viu a proporção do caso, né? Porque o governador falava diretamente com o superintendente falava... Ele nem falava com o diretor, ele vinha direto na minha sala. E ficava lá me olhando assim. E aí a gente precisa... Porque era um assunto, acontecia com todos era um assunto de 24 horas. Eram 24 horas na televisão. Sim. Esse cerco aconteceu com todos nós. Eu acompanhei os depoimentos lá na delegacia, vários deles, né? Eu me lembro até de cabeça. Não, você inclusive tem uma cabeça, uma memória... Eles foram iniciados formalmente no dia 18 de abril. No dia 26, tá? Aí começaram a falar reprodução simulada dos fatos. Não, mas eles começaram a falar também... fechar o espaço aéreo, porque as empresas de mídia, eles alugaram em volta dos apartamentos, ficaram como comentaristas para acompanhar. Foi um caso de grande repercussão. Mas então, eu lembro que eles falavam que aconteceu no dia 18 de abril, que foi de propósito, porque era aniversário dela. Tudo era. Não, mas. Não foi nada de propósito. Para eles, tudo era um motivo para questionar e muitas falar. Vezes, e esse cerco acontecia com todos nós. Eu nunca procurei a imprensa para dar entrevista. As pessoas falavam, o fulano aparece o tempo todo. Aparece o tempo todo porque eles ficavam lá. Eles ficavam Teve um dia, até um caso curioso, tá? Eu estava indo para a delegacia para acompanhar uma das oitivas, que eu nem lembro mais qual que era uma das testemunhas, e eu parei num posto de gasolina
para comprar um desses halls, né? Porque o depoimento seria longo, tá? E aí o telefone meu toca, o celular era minha mãe, dizendo, acontecendo alguma coisa, porque existe um helicóptero em cima acompanhando o seu carro, dizendo que você parou num posto para conversar com uma testemunha-chave do caso de Isabela. Só aí que eu percebi que tinha um helicóptero realmente lá em cima, filmando a trajetória do meu veículo, tá? Eu falei, não, eu parei aqui para comprar um drops. Drops, tá? Não tem nada de testemunha. E o comentarista lá em cima dizendo, não, agora o promotor parou, ele está conversando com alguém dentro do posto, alguém muito importante, provavelmente uma testemunha-chave. Que coisa doente. Então, o problema também é que muitos jornalistas eram, claro, ligados à área jurídica, já haviam feito coberturas nessa área, mas também muitos não eram. Sabe aquele jornalista freelancer que cobre desde exposição de gado até feira de animais, e aí o editor fala, olha, tem um caso de grande repercussão, vai lá ver que você consegue tirar alguma coisa do promotor. E aí vinha o repórter e às vezes perguntava, doutor, quantos anos o senhor vai pedir de pena? A gente estava no meio da investigação, sabe? Não, foi incrível. Então era realmente terrível. Era uma pressão muito grande, que você precisa tomar um rumo. Eu imagino para vocês, né? Essa pressão, porque todo mundo esperando o laudo para entregar uma resposta, a responsabilidade sua naquele momento de eu preciso entregar, eu preciso fazer isso acontecer, eu preciso dar aqui, ser sério, porque vão questionar, né? E havia uma questão extremamente importante. O código ele estabelece 30 dias para investigação. Depois ela pode ser prorrogada por mais 30. Por mais 30 e mais 30 e mais 30, pode durar anos ali. Mas veja o impacto. A doutora Renata sempre ela diz que ela queria terminar a investigação em 30 dias. Eu ainda me entendia que em 30 dias era possível juntarmos todos os laudos e termos uma visualização completa do que aconteceu. Tá? Então, isso repercutiria muito mal você prorrogar essa investigação por mais um mês, mais 2 meses. Porque os maus jornalistas certamente iriam dizer, olha, nem a polícia nem o Ministério consegue sabe entender o que aconteceu, estão perdidos, tá? Então era necessário que a investigação tivesse um começo, um meio e um fim rápidos, tá? E foi isso que aconteceu. A perícia trabalhou muito bem, o Instituto Médico Legal da mesma forma, nós tivemos lá o laudo, nós tivemos reprodução simulada dos fatos, que foi no dia 26, e a doutora Renata relatou no 30º dia o inquérito policial e me entregou em mãos lá no fórum. Isso eu levei para casa, eu me lembro que era feriado de 1º de maio, e o jornalista me perguntava, e agora, doutor? Eu dizia, olha, eu vou agora levar para casa, eu vou estudar tudo, já eram 6 volumes de inquérito policial. Eu ia falar, era folha e depoimento. 6 volumes, já era um calhamaço com 73 depoimentos. Eu levei para casa naquele final de semana prolongado, estudei, elaborei a denúncia e endossei o pedido de prisão preventiva e voltei. Entreguei no fórum no 1º dia útil. Tá? A prisão foi decretada no dia seguinte pelo doutor Maurício e ela durou até recentemente, quando ele conseguiu a transferência para um regime aberto. Aí. Nenhum tribunal revogou essa prisão. A prisão era tão sólida, os argumentos, que nenhum tribunal, e olha que eles impetraram o habeas corpus em todas as instâncias. Eu lembro. Até no Supremo eles foram. Perderam todos. Todos. Não, e eu lembro disso, assim, e acompanhando, porque as pessoas acham que a gente, enquanto família, tem esses acessos privilegiados, tem informações privilegiadas, e muito pelo contrário, a gente sofre muito mais por não saber, por ser o caso da sua vida, por ser tudo aquilo que aconteceu com você, as suas emoções, os seus sentimentos, o seu sofrimento todo ali, você não saber de nada. Então, durante esses 30 dias, era o que a TV falava. O doutor Francisco Sembranelli tá ali, e você tá assistindo. E isso tudo, eles querem e ficam instigando, porque eles precisam dar uma notícia, não importa qual seja ela, se ela seja... E aí vem qualquer notícia. Até tem jornalista que se fazia de amigo do promotor. Até hoje tem, viu? Tem jornalista que se diz, o promotor virou meu confidente. Mentira. Nunca confidenciei nada para ninguém. Nunca recebi ninguém durante o plenário. Nunca falei absolutamente nada. E nunca envolvi, é bom que isso seja dito aqui, nunca envolvi os filhos menores do casal. Nunca. Quando alguém me perguntava, doutor, o senhor tem alguma intenção
de ouvir essas crianças, porque as pessoas queriam... por meio de depoimento especial. Eu falei, não, ainda que eu tenha que arquivar o caso, eu jamais vou envolver esses meninos que são hoje bebês. Jamais. Hoje eles são já adolescentes. Já são adolescentes. Já são adultos até um deles, tá? Jamais. Então tem gente aí que tá dando entrevista dizendo, o promotor virou meu amigo e me confidenciou. Mentira, nunca isso aconteceu. Eu nunca, não tenho nenhum jornalista para chamar de meu, nenhum. Inventavam qualquer coisa. E olha, jornal é importante. Muito. Tá, muito. Jornal é assim, importante. eu não tenho como negar o quanto a imprensa foi fundamental, o quanto a imprensa foi... Sim, mas não foi decisivo. As pessoas costumam dizer, os advogados dizem isso. Eles foram condenados pela mídia. Mentira. Eles se esquecem que o processo, para chegar em condições de você pedir uma condenação em plenário, como eu pedi, ele precisa ser construído. Claro. Ele precisa ser construído por uma perícia competente. Ele não vai ser construído porque laudos, o repórter falou. Porque qualquer coisa frágil é derrubada pelos tribunais. Não adianta você ir lá enganar jurado. Porque depois ele recorre para o tribunal anula. Ou ele vai a Brasília e anula lá também, na última instância da justiça. Então, as pessoas costumam, talvez para maquiar um pouco as suas falhas, né, as suas derrotas, elas costumam dizer, eles foram condenados porque a mídia os responsabilizou. Não, a mídia divulgou aquilo que foi construído através de uma perícia muito bem feita, pelo trabalho das testemunhas, pelos depoimentos, pelo trabalho da doutora Renata. Foi isto que fez com que eles fossem condenados. Não, e é o que eu sempre falei assim, as pessoas porque aí você entra num lado do meu lado, né, um lado mais sentimental. As pessoas que cruzaram este caso, que estiveram que na verdade era mais um caso que você foi visitar, fazer perícia, era mais um caso que você... Só que as coisas foram tomando proporções que parecia que era o caso da vida de todo mundo. Por isso que todo mundo falava, não, agora quer se aparecer. Então, era tanta repercussão e tanta coisa, e eu ficava agradecendo, obrigada, meu Deus, pela dedicação dessa profissional, deste profissional, daquele, porque para mim, naquele momento, era fundamental tudo isso. E toda a construção do que foi feito de forma séria, concreta, nada burlado, do jeito que... E outro ponto importante foi a celeridade. Porque a gente sabe que nesse país, os crimes eles vão meio que ficando... Eles vão se sucedendo. Sim. Então acontece um crime de repercussão hoje, daí um pouco o outro entra na bola da vez. Toma posição. Tá? E o que acontece? Os tribunais superiores, eu não vou dizer aqui em São Paulo, mas em Brasília costuma se soltar muito. Se eles conseguissem uma liberdade no curso do processo, talvez a gente fosse julgar esse caso em 2016, 2018. Mas... Eles presos, nós conseguimos uma celeridade rapidamente em 2 anos. 2 anos. 2 anos foi a júri. E nós fizemos um júri extremamente difícil, um júri de 5 dias, depoimentos longos. E nós poderíamos até ter uma dissolução de conselho por alguma razão, tá? Então tudo foi muito bem construído. Eu acho engraçado as pessoas dizerem, eles foram condenados porque a mídia fez um papelão aí. Não, mas e assim... Eles foram condenados porque a prova os incriminou. Então, outra coisa, durante o julgamento eu senti muito isso, o interesse dos jurados. Eles fizeram perguntas pertinentes, não estava lá assim. Não, eles queriam saber. Porque o meu depoimento, eu fiquei 9 horas lá. 9 horas. Quantas horas eu fiquei lá, doutor? Ficou a tarde toda, né? Porque foram depoimentos das testemunhas. Eu arrolei só 4 testemunhas. Não, né? eu prestando depoimento. Deve ter sido umas 4 ou 5 horas Eu arrolei você, a doutora Rosângela, o doutor Tiepo e a doutora Renata, só isso. Não, e além de falar desse... Antes da gente chegar no júri, quantas coisas... a defesa não tentou fazer. Contratar perito, contratar XPTO, mudar... Perito extremamente atrapalhado, aquele fulano, né? Não sabia nem o que ele estava dizendo. Mas aí, nem a outra também, quer dizer, não. Aí você tem que escutar tudo isso. Eu, particularmente, não podia me manifestar enquanto perita ali, não só depois do julgamento. Sim. Então, em nenhum momento procurei repórter, né? Eles é que entravam lá. Eu falava, não adianta, porque está aqui, ó. Quando eu falei, está na minha cabeça, você não vai. Uma pressão, porque realmente o governador, ele falava diretamente com o nosso superintendente. E o laudo, eu falei, eu preciso do tempo dos exames. Não tem como. E eu preciso desses exames. Aí, quando eu recebi tudo, eu fiquei 1 semana no instituto. Eu passei exatamente 7 dias trabalhando
dia e noite, escrevendo, colocando tudo aquilo, finalizando. E o rapaz chegou, estava quente aquela coisa aqui. Eu falei, olha, tá aqui o representante lá da delegacia, que veio, acho que da seccional, ele veio buscar em mãos. E com uma preocupação, né? Eu tinha tudo, estava tudo ali, né? Mas eu ainda falava, será que eu estou realmente enxergando tudo desse caso? Né? Então tem uma hora, apesar de eu ser extremamente técnica, e eu sou mesmo, né? Teve um momento que eu falei, olha, eu preciso que Deus me indique que eu estou no caminho certo, porque eu sabia o tamanho da coisa. Eu falei, a hora que sair esse laudo, eles vão ser presos, isso aqui vai. Eu tinha certeza, entendeu? Então é uma responsabilidade muito Agora falando grande. aqui real, o júri, é você subestimar a inteligência das pessoas, mesmo sem ser perito, mesmo sem ser promotor, mesmo sem ser delegado. É subestimar a inteligência das pessoas, Tudo entendeu? percebeu, Tá tudo né? ali. Assim, eu sempre falei isso, me respeita, sabe? Me respeita a memória da minha filha, a história da minha filha, para você dizer, criar uma história. Você pode passar uma vida inteira sem confessar, mas a hora que você deita a cabeça no seu travesseiro... E mesmo com a confissão, precisa ter prova. Sim. Prova material. Quer dizer, você querer, né, linkar, porque a perita fez isso, porque não tem cabimento. Aí eu também tinha que ver tudo aquilo, aqueles absurdos. Uma Folha de São Paulo, fazer uma reportagem, nós descobrimos como é que ela foi jogada da janela, ela foi depois. Quer dizer, eu falei, Nossa, gente, você falava, parabéns, né? Eu falei, Vou pegar meus onde? diplomas todos e Não, ó, de onde rasgar. que eles tiravam isso? Né? Aventaram até de você estar envolvido. Eu falei, mas da onde que estão tirando isso? Tem Pra um que eles jornalista contêm da jornal? Folha que ele se apegou, né, uma história que ele contou até lá, quando ele foi testemunha do caso, né? A história da invasão da propriedade do fundo. Tá? Não, essa foi a Quando, mais na- bizarra. Eu levei o policial lá. O policial, ele entrou no local. Porque quando houve a notícia, a polícia militar não sabia o que havia acontecido. Aparentemente, a primeira denúncia era de que havia uma invasão do prédio, né? Um roubo seguido de morte. Então, os policiais, eles chegaram sem saber o que havia acontecido, muitas viaturas, fizeram uma varredura em torno do prédio. Tá? Essa construção, ela tinha um vigia que ia para o ABC no final de semana e ele voltava na segunda-feira. Então, ele voltou na segunda-feira não sabendo o que havia acontecido. Ele viu que a porta da construção havia sido aberta. Sim. E ele falou, entraram aqui, tá? O policial que entrou era um tenente. Exato. O tenente falou, doutor, eu achei que era para fazer a varredura. Eu entrei, porque era uma construção que não tinha ninguém. Então eu forcei a porta para ver se não tinha alguém lá escondido. E outra, normalmente tá? não é fechado, não é... Foi contado isso no júri. E ele insiste, até hoje no livro dele, ele insiste nessa história de que houve uma invasão. A polícia militar invadiu o local. Ela invadiu para fazer a varredura natural do perímetro, né? Mas o que acontece? O indivíduo, ele queria ter seu minutinho de fama, né? Exato. E ele vai levantar questões que o ajudem, né, na versão que ele quer dar. Porque ele desconhece também, quer dizer, claro que ele conhece, mas ele desconsidera que do lado do prédio é a corregedoria da PM. Quer dizer, e ali fica a PM de plantão. Quer dizer, quando eles escutaram, jogaram a Isabela da janela, quer dizer, os policiais, jogaram uma menina da janela, mas o que é isso? Porque é roubo. Eles estavam a 3 passos do prédio. É vizinho, o prédio aqui onde aconteceu, vizinho de muro, é a corregedoria da PM. E aí já chamaram, eles fecharam. Sabe aquela história assim, as pessoas que moram do lado de uma delegacia se sentem seguras, né? Então logo veja que eu cheguei lá, já tinha... suposto ladrão, ele teria escolhido um prédio... O rapaz da camisa preta. Milhões de prédios em São Paulo. Ele escolheu um prédio que é vizinho de um batalhão da PM. Da PM, da corregedoria. Assim, só talvez já mostra-se uma falta de lá, inteligência, não soubesse, né? Uma falta de inteligência total. Eu posso assaltar qualquer outro prédio, mas eu vou escolher esse prédio esse aqui porque assaltando e dando esse alarme, né, que eu dei, obviamente policiais que vão estar de plantão vão estar no minuto seguinte ali no prédio. Sim, porque eu sou, repito, continuo sendo Highlander, vou fugir daqui. A questão do júri, eu sempre digo isso, para você ter um caso e ter sucesso no caso, você precisa ter, primeiro, talento, você precisa ter, tá? Você precisa se dedicar muito, tá? E você precisa ter um pouco de sorte também, tá? Essa sorte aconteceu. Por quê? Porque trabalhou uma perita muito boa, trabalhou um médico legista muito bom, a doutora Renata se esforçou tremendamente,
O juiz era muito bom também, conduzia o caso com total imparcialidade. E um promotor também, né? E um promotor. Que tinha experiência já no então, júri, acho tá? que todo mundo Agora, ali quando com o caso... experiência, não é Eu repito o que eu falei. Eu Não agradeço foi à toa. todas e quando as o caso pessoas foi que passaram. distribuído para os tribunais superiores, olha só, aqui nós temos câmaras criminais no tribunal totalmente respeitáveis, tá? Mas tem câmaras mais rigorosas e menos rigorosas. Isso em qualquer lugar do mundo. Tem juízes que têm uma visão mais fechada, juízes um pouco mais leves e tudo mais. Quando o caso foi para o Tribunal de Justiça, distribuído, caiu numa das melhores câmaras, que é a 4ª Câmara Criminal. Quando o caso foi a Brasília, foi distribuído nas mãos, no STJ, de um dos maiores ministros, que é o Napoleão Nunes Maia, hoje aposentado. E quando o caso foi para o Supremo, ele caiu inicialmente nas mãos da ministra Ellen Grace, que era muito boa. Depois ela se aposentou e foi redistribuído e caiu na mão do ministro Joaquim Barbosa, que era ótimo, tá? Sim. Então, é a que eu chamo de a dose de sorte necessária. Sim. Se tivesse caído com o juiz errado, talvez ele tivesse colocado os réus em liberdade. Talvez tivéssemos um processo mais acidentado. Talvez demorássemos 6, 8 anos para julgar. E aqui nós sabemos que os casos que demoram muito, eles caem no esquecimento do povo. Sim. As pessoas... Veja o Com caso certeza. do Carandiru. Teve uma repercussão gigantesca na época. Quando ele foi julgado, eu lembro que eu passei pelo plenário para dar uma olhadinha lá no primeiro dia. Tinha 2 pessoas sentadas na plateia, 2 pessoas. Pelo tempo. Pelo tempo. Os jurados que estavam sentados ali, eles não tinham nem nascido quando o caso aconteceu. Fora a quantidade enorme de troca de advogados, né, doutor? Isso é outra pauta também, porque na noite eles já tinham 2 advogados e eu canso de repetir isso e vou repetir onde eu for, que eu, no meu entendimento, porque na minha cabeça não passa um crime, mas se eu não tenho... Você contrata um advogado já na Sim. primeira Não, noite. se eu não tenho nada... Vamos lá. E faz assina uma procuração dizendo para defender em ação penal. Estava constando na procuração. Não, se eu não faço nada, se eu não tenho nada... Primeiro que quando a gente estava lá no IML, que entregaram, eu e minha mãe, inclusive esses dias a gente está falando sobre isso, que entregaram a roupa dela pra gente e falaram assim, olha, agora vocês precisam ir pra delegacia. A gente olhou uma pra outra e falou assim, como assim na delegacia? O que eu vou fazer na delegacia? Era tão longe aquilo pra gente, era tão absurdo que... O que eu vou fazer na delegacia? Tá bom, vamos na delegacia. Fui na delegacia, eu estive na delegacia do mesmo jeito que eles estiveram na delegacia, que todo mundo esteve na delegacia. Então se eu tivesse que ir na delegacia 100 vezes, eu ia 100 vezes. Você podia me chamar 100, hoje, amanhã, depois, e eu falar 100 vezes. Porque a minha verdade é única, eu só tenho uma história pra contar, eu não tenho várias versões. Exato. Então, a verdade, ela tem uma versão. A mentira, você esquece ela. E você precisa ir elaborando. E elaborando e sustentando aquilo que chega uma hora que ela é insustentável, né? Enfim, 2 advogados, depois... E eu lembro que um dos advogados falava assim, o dia que eu não acreditar mais no caso... eu deixo ele. Eu falei, olha, o doutor... E ele deixou. O doutor fulano de tal, não vou citar o nome dele, ele falou um dia... Mas ela já citou. Eu já citei. Ele falou um dia que ele não estaria aqui, ó, de fato ele não está. E mais ainda, um outro advogado, um figurão, um grande advogado, aqui também não vou falar o nome, ele foi consultado para entrar e auxiliar na defesa de plenário, tá? E saiu numa nota de uma colunista social da Folha de São Paulo dizendo o seguinte, o advogado X, tá, que é esse grande advogado, está estudando o caso e se ele se convencer da inocência, ele estará na defesa. Tá? E ele, evidentemente, não pegou o caso. Claro. E eu também usei isso no plenário. É claro. Falei, olha, a maior prova de que ele não se convenceu da inocência é que ele não está aqui, né? Eu vi, inclusive, uma entrevista sua falando sobre isso, sobre a dificuldade de ser advogado, né? Eu acho que eu teria grandes dificuldades também, mesmo que todo mundo tem direito à defesa, enfim, a gente sabe sobre as leis, mas eu acho que se eu não acreditasse naquela história e se aquilo fosse contra os meus princípios, eu não ia conseguir também se eu fosse advogado. Mas enquanto você falando aí também da sua história da perícia, de você ir lá no crime, no meio do
poço na favela, graças a Deus, cada um escolhe a profissão que quer pra sua vida, né? Porque e tem para todo mundo, porque eu acho que essas seriam profissões que eu não conseguiria seguir. Então, mas foi interessante essa comunhão, esse encontro dessas pessoas. Então, uma delegada, o promotor, eu, o Tiepo, que houve assim o que a gente chama de o ideal em termos de um processo criminal, com a comunicação adequada, que realmente não acontece. Sim. Porque assim, aqui nós temos poucos peritos, o perito ele sai no plantão, ele atende 12, 13 casos. Sim. Com cadáver. E às vezes um caso tem 2, 3 cadáveres. Ele não tem nem tempo de passar no IML. Então acho que até isso houve essa, sabe, eu não sei, esse encaminhamento. Sim. De eu estar lá, de eu poder, apesar que eu continuei fazendo os outros casos, continuei trabalhando mesmo, eu não fui afastada para tratar só desse caso, não. As pessoas acham que que você filme fica americano, lá. que só cuida de um caso. Um caso. Não, eu estava fazendo júri o tempo todo, outros casos, e cuidando desse. E ainda desse. Mas eu ainda pude fazer isso, esse contato, porque eu com o Tiepo, todo final do dia, durante todo esse processo, a gente se conversava. E tem umas coisas assim incríveis. Eu analisando as manchas de sangue da roupa, eu cheguei numa conclusão. Eu falei, essa menina, ela ficou em dado momento com as pernas fletidas e ela estava viva, mas inconsciente pelas manchas, porque ela gotejou no mesmo lugar sucessivamente. Então, o que indica? Ela está viva? Sim, ela está sangrando. Mas ela está inconsciente. Você não deixa uma criança ferida numa determinada posição e fala assim, fica quietinha aí que você vai... A gente sabe que não. Todo mundo quer mesmo mãe. Mesmo que você grite. Né? Então, eu estava com aquilo, cheguei pro desenho, eu falei, eu quero que você faça esse desenho aqui. Faça o desenho dela com a perna fletida, porque a mancha de sangue indicava. De uma mancha específica que mostrava que a gota escorreu da barra da bermudinha em direção ao cós. Então, só poderia ter acontecido isso se ela estava com a perna fletida. E eu tô com aquilo lá. Aí o Tiepo vem e fala assim, Rosângela, eu passei lá no Instituto da Criança, fui falar com um especialista nesse tipo de lesão que ela tem, que é cair da própria altura, mas como ela tem outras lesões, indica que teve uma força atuante a mais do que ela caindo. Aquele ferimento que ela tem no punho é típico de quem cai para trás. Quando você escorrega, você cai da própria altura, você escorrega, por exemplo, o que você vai fazer? Instintivamente você vai botar a mão. Então costuma dar essa fratura. Ele falou, então, ali ela se machucou, ela teve aquela fissura na região, né, da bacia e tal, e ali ela sentiu dor. Desculpa, eu tô falando isso, não sei nem se eu posso. Não, você eu pode quero falar. Te mostrar, imagina, que incrível. Você pode ficar tranquilo. Falou, olha, ela sentiu Foi muita dor, terapia para eu chegar aqui onde eu tô hoje. Ela sentiu dor e ela dobrou as pernas. Eu falei, Tiepo, mostrei o desenho para ele. Ele falou, Rosângela, eu não acredito. Quer dizer, ele estava lá vendo esse tipo de lesão. Quer dizer, falando sobre dele, isso e você fazendo sobre isso. Sobre isso, quer dizer, eu analisando mancha de sangue numa roupa e ele estudando o caso, que ele foi falar com um especialista, né? Para chegar na conclusão que não foi só a queda. Teve uma força atuante que foi o quê? O pai jogando ali, que eu acredito que ele queria jogar no sofá. Bom, eu falei assim, tá aqui, Tiepo. Aí tinha um colega nosso lá, ele falou assim, eu tô impressionado com esse caso. Ele falou, eu vou falar uma coisa aqui, vocês não vão acreditar, tá? Mas ela tá aqui. Ele falou, ela tá acompanhando o tempo todo. Não é possível isso. Essa comunhão de vocês de estar assim. De tudo dando certo e tudo conspirando. Tudo dando certo. Aquilo, menina, me arrepiou. Eu falei, olha, não fala sei. Que agora eu vou chorar. Falei, não sei, mas todos nós sentimos isso. Olha que interessante. Pode ser o envolvimento, que estava todo mundo ali em cima daquilo, uma cobrança também. Agora, você vê a dificuldade pressão, disso, né? Para você colocar para os jurados, tá? Porque o caso... Como você explica isso para pessoas? O caso é de uma pessoas? repercussão, por isso que você tem que montar uma estratégia. A estratégia que eu montei para poder expor. Porque eu falei que as testemunhas não têm nem tempo, elas podem prestar depoimento dias lá. Sim. Agora, as partes têm. Nós temos o tempo legal estabelecido pela lei. Sim. Então, eu tinha um processo gigantesco, controvertido, de grande repercussão internacional, que o Brasil inteiro estava acompanhando e queria estar lá assistindo, jornalistas o tempo todo divulgando. Eu precisava apresentar esse caso não para juízes togados, mas para juízes leigos. Tá? E de uma forma compreensível. Eles tinham que ter uma ideia precisa do que aconteceu
E eu precisaria fazer isso no tempo que eu tinha disponível. Então, qual a estratégia que eu engendrei para poder transmitir a verdade do processo? Eu vou levar as pessoas importantes que atuaram no caso para que elas possam, durante o seu depoimento, fazer todo o trabalho de explicar lesão por lesão, perícia por perícia, detalhe por detalhe. Por isso que eu levei. Primeiro, você. Você tinha a função de contar a história de vida daqueles personagens, porque você vivenciou. Afinal, era sua filha, foi o seu companheiro, era a atual madrasta da Isabela, e todas aquelas pessoas familiares que estavam como personagens daquele caso. A segunda pessoa que eu levei foi a doutora Renata para contar aqueles 30 primeiros dias únicos, né, da investigação policial. Os mais turbulentos, em que houve toda aquela correria. E eles falarem por um tempo indeterminado o que você precisaria explicar e não todas tinha as tempo. perguntas eu ia fazendo e eles iam expondo para os jurados. Depois eu levei o doutor Tiepo e aí eu fiz questão de usar o PowerPoint com as fotografias da perícia, da que Isabela. Inclusive esse para mim foi, as pessoas não sabem, quer dizer, sabem agora, né, depois do documentário que eu fiquei lá, né, fazendo um isolamento. Nem tinha Covid e eu já estava fazendo isolamento social. Fiquei lá fazendo. Então, as fotos todas da perícia. Então, tudo, essas fotos eram importantes porque eu tratei na terapia. Tinha uma questão que era controvertida no processo, que sempre foi negada pela defesa, a questão da asfixia mecânica. Eles diziam que não tinha acontecido asfixia, coisa nenhuma. Então, eu precisava que o doutor Tiepo fosse lá e mostrasse para os jurados, foto por foto, a razão pela qual ele concluiu que ela sofreu uma asfixia mecânica. Porque os livros de medicina legal estabelecem quais são os sinais gerais de uma asfixia e quais são os sinais específicos de uma asfixia na modalidade esganadura. Então eu mostrei foto por foto e fui pedindo para o doutor Tiepo mostrar para os jurados aonde é que está isso que o livro de medicina legal, eu levei 20 livros de medicina legal, eu coloquei todos em cima da mesa. Falei, olha, o livro de medicina legal do professor tal diz isso sobre asfixia mecânica na modalidade esganadura. Onde está esse ferimento no laudo que o senhor assinou? E ele mostrava, ponto por ponto. E a mesma coisa com a doutora Rosângela, quando ela foi prestar depoimento sobre cada uma das perícias. Por que eu escolhi aí um ponto que vai a favor das testemunhas, tá? Eu precisava ter alguém que falasse para os jurados de uma maneira compreensível. Não adianta levar uma pessoa que conhece tudo, mas não sabe falar, tá? A doutora Rosângela, lembra dela? Deve se lembrar da primeira pergunta que eu fiz para ela. Eu pedi para ela dizer o currículo. O que ela fez na vida, onde que ela trabalhou, quais os cursos, e ela se apresentou para os jurados. Nós tínhamos no IML... Para mostrar, ó, não estou aqui com uma pessoa leiga. 3 legistas que trabalharam no caso. Que era o doutor Laércio, o doutor... Não me lembro o segundo. Então, e o doutor Tiepo. O doutor Tiepo era o mais novo deles. O mais novo. Ele tinha menos experiência do que os demais, só que com um detalhe. No contato que eu tive com os legistas, eu vi que ele era professor e ele falava muito bem, conseguia se fazer explicar entender. De forma didática. Explicar. E o que eu fiz? Sem desmerecer os demais. Eu escolhi o perito que tinha a maior capacidade de se comunicar e se fazer entender pelos jurados. Então, era uma estratégia. Uma pessoa contaria a história daqueles personagens, que foi você, a outra contaria a história da investigação, e as perícias extremamente importantes seriam contadas pelo doutor Tiepo e pela doutora Rosângela. E depois eu viria dentro do meu tempo, previsto em lei, e arremataria tudo para convencer os jurados. Deu certo, né? Graças a Deus. Eu não, inclusive, tudo que você me conta aqui, o que você me contar do júri, óbvio que hoje eu sei, né? Porque li. O advogado não queria você lá fazendo pressão emocional nos jurados, tá? Sim. E aí ele te manteve lá. Todo dia que a sessão era suspensa, eu pedia pela ordem para o juiz, olha, eu gostaria que a defesa esclarecesse se pretende, de fato, que a testemunha Ana permaneça recolhida, porque ela não pode ir para casa. Não é júri americano aqui que ele vai para casa e volta no dia seguinte. Se você for para casa, quebra a incomunicabilidade e prejudica totalmente o júri. Isso é um outro ponto também importante que é bom dizer. Esse júri era um tiro único. Eu tinha que mostrar minha estratégia nesse plenário. Então eu tinha que fazer o possível para começar
e terminar. terminar. Porque se ele fosse dissolvido no meio, por conta, quando você teve aquele problema de aquela crise nervosa, eu fiquei extremamente preocupado. Porque poderia ser dissolvido o conselho de sentença e nós recomeçaríamos do zero. E aí a defesa saberia qual era a estratégia da acusação. Então eu tinha que começar o júri e terminar. Mas assim, eu não faria nada, óbvio, naquele momento. Só que era uma situação ali naquela sala que você não saber nada. A história da sua vida tá acontecendo toda lá fora e você não tá vendo. E mas o juiz, ele ficou em dúvida uma determinada hora, quando um psicólogo do judiciário que foi falar com você, diz ela tá muito abalada emocionalmente. E ele cogitou de dispensá-la para que você fosse para sua casa. Só que eu disse para ele, doutor, se eu fizer isso, o advogado vai mandar constar em ata, porque ele disse que quer fazer uma cariação entre você e os réus. Se você dispensar, eu falei para ele vai constar em ata, o tribunal vai anular esse júri, porque ele pode manter sim a testemunha custodiada. E aí ele reviu e falou, não, eu vou mantê-la. E aí eu rezei para que você ficasse bem, mas eu perguntava toda vez para o advogado, o senhor pretende mantê-la ainda? O senhor está, na verdade, terceiro condenando ela duplamente, porque ela foi condenada por perder a filha, agora ela está sendo condenada de novo. Tá? E ele dizia, não, eu vou manter. E eu fazia isso para colocá-lo contra o júri, claro. Sim. O júri olhava e falava, a mãe está sofrendo, ainda ele... Não, e o júri mas olha, eu procurei me então, manter... tudo é uma questão de estratégia. Eu me tratei muito, assim, na terapia, que foi quando a preocupação do meu psicólogo em me mostrar todas as imagens, ele falou assim, olha, você vai ver, aquilo não pode ser uma surpresa pra você no meio do júri. Pá! Apareceu uma foto daquela e você tá lá. Então eu fiz tudo. Nossa, o dia que eu vi aquela foto que tem o corte dela na testa, aquilo pra mim, assim, meu mundo caiu ali. Fui, né? Aquele processo todo me cuidando pra chegar lá. E eu me mantive, assim, bem... eu considero até que eu me mantive bem durante um período ali na sala, só que na quinta-feira, a angústia era o 4º dia, sem saber nada, porque ninguém pode falar com ninguém. Não pode. Nós ficamos também. Porque você poderia prestar um novo depoimento. Exato, entendeu? E aquilo foi terrível. Aí quando eu percebi, assim, que aí eu teve o psicólogo, que aí eu saí da sala, fui para uma outra sala de júri, que foi conversar comigo efetivamente, que não foi no quarto. Eu cruzei, eu lembro isso, ele me segurou assim, né, pra eu não ter muito contato, porque se acabava cruzando algumas pessoas ali dentro, e eu lembro que eu cruzei aqueles 2 primeiros advogados o da noite, que estavam nomeados lá. Entendi. Aquele negócio, aquilo me subiu uma sensação horrorosa, mas horrorosa, assim, eu não sei dizer, uma raiva, um negócio de estar vendo aquelas pessoas, que eu só abaixei a cabeça assim, ó, aí a pessoa me abraçou e eu fui andando com a cabeça... Nenhum de nós poderia ter contato. Eu gostaria até de ir lá para tentar te tranquilizar, mas não poderia. Não, ninguém. Eu não tive contato com ninguém. Eu fiquei isolado, muito complicado. A doutora, eles deixaram a estratégia... Não, e teve um momento extremamente tenso, né, que a gente está colocando um pouco de lado, que nós não falamos, que foi o interrogatório dos dois, que eu tive que pressioná-los ao extremo, assim, o tempo todo com as incoerências que eles trouxeram para os depoimentos, né, e eu mudava de rumo, porque ela perde um pouco a estribeira, né, a moça, né? Ela sim, ela é mais... Então eu fazia perguntas sobre o caso, daí eu mudava completamente, falava, mas... Levava ela aos extremos. A senhora costuma cortar frango com tesoura, sabe? E aí ela tinha que mudar o raciocínio. Então, eu tive que fazer uma inquirição longa, que durou o dia todo, foi a véspera, tá? E preocupado se ele, advogado, insistiria na cariação, porque daí colocaria frente a frente você com os dois. Frente a frente ali, tá? Diante dos jurados. E aí eu acho que ele avaliou que isso talvez não fosse a melhor estratégia e desistiu. Ele, na verdade, ele desistiu. Mal, aí né? Você nem assistiu o plenário, né? Você não, eu fui embora, não tinha o mínimo de condição de ficar ali. Você vê como eu tenho memória boa, né? Eu lembrei de tudo isso. Você foi embora, tem uma memória... Você ficou... você tem uma memória impecável, que eu fico, cada vez que você fala alguma coisa... E vamos falar agora de o que fez eu estar aqui hoje e a gente estar aqui junto também, que foi o documentário. Ah, sim. Quando eu falo que
para mim, particularmente, talvez para as pessoas leigas, né, que quem nunca, porque as pessoas queriam ver essas histórias, ver as fotos, ver todo o processo que cada um contou, para mim foi contado de uma forma satisfatória, porque eu sou leiga. Apesar de fazer parte dessa história, eu sou uma pessoa leiga. Mas eu queria que vocês falassem um pouco da opinião de vocês, assim, sincera aqui, a gente está aberto, para vocês falarem o que vocês acharam deste momento. Comece quem quiser. Olha, a visão de um perito, ela é muito... como é que eu vou colocar? Porque a gente trabalha em cima de fatos. Qualquer história que eu vá contar, eu faço isso no laudo, eu tenho que sustentar aquilo com elementos materiais. Tudo tem que ter uma fundamentação. E todo trabalho científico, ele é passível de questionamento. Então, ninguém reclama disso. Contratou outro perito particular. Isso aí tem mesmo. Cada um tem o seu direito. Sim, e todo trabalho científico não é um dogma. Contraditório, né? Não é dogma, né? Todo trabalho científico, não é só o laudo da perícia, todo trabalho científico, ele é passível de questionamento. Só que é assim, quando eu questiono, eu também tenho que fundamentar. Sim. Então precisa de fundamentação. O que aconteceu nesse caso aqui? Todo o questionamento não teve fundamentação nenhuma. Sim. Tá bom, não foi assim? Então como é? Alguém chegou e falou assim, não, essa gota de sangue, não, ela não foi projetada a 1,40 m. Porque aqui eu fiz o estudo, eu pesquisei não sei aonde, e ela foi projetada a 1 metro. Não teve isso. Acho que no final eles pegavam aquilo e falavam... Era negação geral. Acho que eles falavam assim, nossa... Ela foi fera. Aí assim, que eu vou fazer agora? Solado, você vê, a história da asfixia que eu falei agora há pouco, ela deixou de ser controvertida no plenário. Exato. Eles aceitaram. Por quê? Porque tinha marca unguial. Sabe o que é marca de unha? E tinha a ponta do dedo lá, tinha equimose. Então isso é claro, não é assim, eu não vi, não tem nada. Porque tem casos de asfixia que não deixa realmente os vestígios externos. Quando você dá uma gravata, esse tipo de coisa. Sim. Que a gente chama de suco mole e tal. Numa esganadura é difícil não acontecer, porque é por mãos, são dedos. Então existe, quer dizer, não tem. Não foi asfixia, então o que é? Tá bom. O que é? Essa marca aqui, que é uma marca unguial, tá lá assim, dá pra ver a unha. O que é? Nada. Lábios roxos. Lábios roxos, protrusão de língua, uma série de coisas. Então, isso com todos os vestígios. Então, tudo que foi dito com os primeiros advogados, com o segundo, cadê a fundamentação? Se não foi isso, o que é? Me explica. Tá tudo bem. Essa mancha de sangue não é? Então, prova, porque eu fiz todos os testes. Eu nem precisaria fazer isso, porque eu falo, olha, literatura, eu tenho 40 anos. Então? A linha do tempo. Linha do tempo é incontestável. Isso é incontestável. E outra, no momento em que ela está ligando lá, ele já está lá embaixo, porque o seu luz está assim, filho, é sua filha, o que aconteceu? E ela está lá em cima ligando. Então, espera um pouquinho. Se tivesse uma terceira pessoa, eles estavam juntos com essa pessoa. Porque não desceu todo mundo Esse é um ponto junto. que pegou muito no Esse júri. é um ponto, exato. E quando o seu Lúcio, ele fala, tem uma menina caída aqui pro Copom, por que ele fala menina? Porque a Isabela não morava lá. Sim, ele não exato. sabia o nome dela era. e não sabia quem era. Quando ele começa a falar na gravação, tem ladrão, caiu do 6º andar. É o réu que chegou lá e disse pra ele. Mas só que enquanto isso, a Ana tá lá em cima ligando pro pai, depois ela passa uns segundos e liga pro sogro. Inclusive, gente, isso é uma pauta importante. Quando vocês verem um crime, vocês liguem para a polícia, não liguem para sua família, porque eles não vão resolver. Liguem para a polícia, liga para o resgate, liga para quem vocês tiverem que ligar para salvar quem está ali. Não precisa ligar para a família, depois você faz isso se você tiver tempo. E isso ficou muito claro na reprodução simulada. Porque eu cronometrei foi cronometrado cada absolutamente tudo. Nós chegamos e ficamos 20 minutos lá, porque tinha um carro com som, não sei o quê. Não era possível. Não é possível. Pelo GPS, pelas ligações, e pela as ligações gravadas do Copom. Sim. Entendeu? Não fui eu que criei esse dado, você entendeu? É um dado que veio do Copom. É um dado do GPS, real. Não foi a perita que inventou nela. Então isso aí também, essa linha do tempo, foi muito importante estabelecer que foi através da reprodução simulada. Então é assim, se não foi isso, o que foi? Então o documentário mostrou novamente isso. Eu gravei 2 dias
2 dias inteiros, explicando tudo, andando naquela máquina, naquele, né, aquele espaço que eles criaram lá. Aqui é o sangue. Né? Quer dizer, muita coisa se perdeu. Aí você coloca uma pessoa questionando o nada. O que é, então, se não é isso? O que você mostra? Cadê a prova material disso, daquilo? De que isso aconteceu, de que isso não Agora, aconteceu. Todo mundo sabe disso. Né? Então, eu já estava bem pensando nisso. Eu falei, esse documentário, eu estou aqui 2 dias gravando, explicando tudo, falando tudo de novo, e ainda... Mas você imagina 2 dias de gravação, o documentário ia ter que ter... Acho que, na verdade, não deveria ser um documentário, devia ser uma série, né? A crítica que eu tenho a fazer ao documentário é o seguinte, ele acabou mostrando muita coisa que aconteceu de fato, mas era interessante para eles trazerem para dentro a controvérsia, tá? Ou seja, uma versão que contrariasse aquilo que a acusação oficial, estava dizendo, tá? Então, que claro, a acusação não, que aquela pessoa, que aquela pessoa que apareceu... A acusação é responsável pela condenação, porque ela propôs a ação teve seguimento, o judiciário aceitou, mandou a júri, como manda a Constituição, o tribunal do júri é que julga crimes dolosos contra a vida. Eles queriam alguma coisa que contrariasse toda essa versão que foi apresentada para os jurados e foi acolhida por eles, que resultou na condenação de ambos, tá? A minha crítica é que eles pegaram a contrariedade pior, trazida por um jornalista muito fraco, ruim, tá? Que vem tentando desmoralizar o que a acusação e todo o trabalho pericial construiu, sem base científica, sem conhecimento jurídico, sem experiência, apenas para ter alguns minutinhos de fama. E ele teve, de fato. Deram Por esse quê? Porque ele escreve para a Folha de São Paulo, ele apareceu no documentário várias vezes, ele teve os seus minutinhos de fama. E teve também a grande oportunidade, que ninguém teve nesse mundo, de ser testemunha, de plenário, falar para os jurados. E provar, né, o que eles estavam... Provar, só que ele não convenceu ninguém. A maior prova é que os réus foram condenados. Então, a crítica que eu faço ao documentário, eu acho que ele foi razoável, reproduziu basicamente o que aconteceu, aquelas notícias de forma bem resumida, mas ele trouxe uma controvérsia que se perdeu até muita coisa que foi dito ali por ele, jornalista, foi contrariado totalmente, certamente pela doutora Rosângela e por mim. Só que numa edição isso tudo fica perdido. Inclusive eu tive a oportunidade de saber, assim, comentaram comigo que ele também não gostou, ele odiou. Ele odiou porque, na verdade, a maior parte do documentário vai contra o que ele gostaria de pregar na cabeça das pessoas, que era a dúvida, e é o que você falou desde o começo. Ele não a versão íntegra da acusação. Ele não tem conhecimento nenhum. Ele não sabe modus operandi de indivíduo que... A começar daí. Porque alguém que se diz, eu sou... repórter policial, tá? Ele não tem o básico que é conhecer o modus operandi, por exemplo, de um indivíduo que rouba condomínio, que vai entrar num prédio para roubar. Nem isso. Porque a primeira coisa que chama atenção é, tá bom, esse cara entrou aqui para roubar este apartamento. Ele quer sair rapidamente em silêncio. Não, e outra, com o porteiro ali, acordado, que ele viu a criança, ele viu, e falou, ele até falou assim... por um segundo eu falei, será que é uma boneca? Ele foi lá e chamou. Ele viu, ele estava acordado. Sim. As pessoas escutaram. É subestimar, literalmente. É subestimar. Então começa daí. Você imagina falar sobre perícia. Então o que ele faz? Ele leva para o pessoal. Né? Então ele aí começa a atacar o perito, a perita, a polícia. Então parece aquela coisa de ranço de polícia, que sempre tem alguma coisa por trás, entendeu? Mas ele fez isso comigo também, que não... Exato. Uma parte do documentário é isto, tá? Mas você... Mas, ele escreveu um livro... Carol, eu vou te falar. Falar isso da perícia, do promotor, da polícia, a gente tá aí para isso mesmo, eu já sei lidar com esse tipo de coisa. Agora, envolver a mãe da vítima, isso para mim, desculpa, é canalice. Não, ele escreveu um livro, né, do qual ele dá a entender que eu sou amante do Dr. Sembranelli, que isso, assim,
Eu fingi demência, porque eu dou risada, mas é de nervoso. Tem um assim. pedaço da série também que mostra o promotor celebridade, né? E mostra, tem cena lá, eu na Marília Gabriela, num programa qualquer de televisão, como se fosse. Na verdade, Você foi em 2, ele pegou os 2. Na verdade, eu recebi milhares de convites para participar de tudo Exato. quanto é programa. Foi um ou outro, e o Marília Gabriela foi depois do julgamento. Não, e ele fala também, ele contesta a minha educação, ele contesta eu como mãe. E assim, várias pessoas escreveram livros. A doutora Ilana Casói escreveu um livro do júri, do qual ela relata o julgamento como ele foi. Agora, uma pessoa que escreve um livro do qual você procura uma parte para contar a sua história, para contar aquela história, ele estava contando a história da minha filha sem me perguntar quem era minha filha. Então, ele tem um lado só, ele é tão previsível, ele tem um lado só, ele falou mal de mim no livro, chamou pessoas ali para questionar coisas e falar coisas nada a ver. E quando ele lançou esse livro, eu lembro que ele falou para uma pessoa que foi lá, né, foi dar um autógrafo para uma pessoa que foi receber o livro, e ele falou assim, tô só esperando o processo. Olha, a pessoa que atua, no caso, desde o início, do início ao fim, todas as manifestações que tem no processo são minhas, todas. Eu contrariei todos os recursos da defesa, todas aqui no São Paulo. Eu que fiz o plenário, a doutora Cristina esteve junto. Mas doutora Cristina, inclusive, queria mandar um beijo para a doutora Cristina, que foi muito Eu fiz o plenário parceira. O tempo todo. Nós construímos o processo para ser apresentado ao júri. Eu tinha todas as possibilidades de escrever um livro e não escrevi nada. Absolutamente nada, porque eu sei que eu teria que expor as pessoas, você, até os réus, a família dos réus. Eu não escrevi absolutamente nada. Não, e assim, então é mais uma eu não escrevi um livro da minha história pelas pessoas, dizendo o promotor vai querer escrever um livro, vai querer fazer alguma coisa. Virar falaram também. Olha, eu até conto um episódio que aconteceu. Eu fui dar uma palestra numa faculdade, né? Você acaba aparecendo pouco, né? As pessoas ficam achando que você é o super-homem. Na verdade, não tem nada disso, tá? Você vai lá para tentar dividir um pouco a experiência. Numa palestra que eu fui dar, acho que, se não me engano, no Ministério Público do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, não me lembro exatamente qual. Quando eu cheguei, tinha um menininho, né, sentado na primeira fila, era filho de um dos promotores que estava organizando o evento, e o menininho, ele estava sentado ali, comportado para assistir, né, o que eu iria falar na sequência, tá? E aí ele levantou a mão assim, né, querendo fazer uma pergunta para o pai, né? E o pai falou, olha, o meu filho está querendo fazer uma pergunta para você antes de começar, né? O menino olhou e falou, olha, esse que é o Sembranelli que todo mundo fala? Eu achei que ele fosse um gigante, ele não é nada disso, meu. Então as pessoas têm uma ideia de que você se transforma num superstar. Na verdade, não é isso. Eu fiz aquilo que eu costumava fazer que você há 20 anos. Mas se te acompanhasse em todos os casos, você continuava fazendo isso. A única diferença é que esse apareceu na televisão. Ela continua a fazer o seu trabalho, como todos nós, tá? Fizemos e apresentamos. Ninguém quis ganhar nada, dinheiro, fama. Tudo aquilo que aconteceu foi totalmente alheio à nossa vontade. Eu ganhei mais trabalho, realmente. Mais trabalho. Outra coisa também, que eu acho que é importante colocar, porque você recebe crítica, você recebe, tem falatório até dentro da própria instituição. E eu quero deixar claro aqui, depois do julgamento, até o julgamento não tem entrevista, não. A não ser aquelas coisas que os repórteres chegavam e falavam, eu não tenho nada para falar. Eu não tenho nada para falar, eu estou estudando o caso, aquela coisa padrão. Depois, o secretário de segurança falou assim, Rosângela, você vai lá. Rosângela, você vai lá dar entrevista. Rosângela, você vai lá. É importante o secretário de segurança, sim. Mas o secretário, nenhum lugar que eu fui, enquanto eu estive dentro do Instituto, não foi indicado pelo secretário, o secretário de segurança. A Rosângela vinha direto, a menina, Rosângela, o secretário falou que para você dar entrevista no céu, é para você ir lá, tudo. Não, mas gente, mas é a mesma coisa, é que a diferença é que esse apareceu na televisão. Mas quando você está dentro de uma instituição, que você trabalha e num ambiente mais fechado,
A pessoa que foi destaque num certo assunto, a pessoa que foi referência para desenvolver um projeto, ela não se torna aquela referência para ir falar para os outros? É claro. A única diferença é que você apareceu na televisão e aconteceu. E diante assim, vocês veem casos todos os dias, coisas até piores. horrorosas, eu ia falar isso, horrorosas todos até os piores. dias. Feminicídio, essa é criança. Crimes sexuais praticados dentro de casa. Dentro da pais família. contra filhos, Nossa, é o tempo horroroso. todo. O que vocês me dizem hoje sobre... Eu sempre falo isso em todos os lugares que eu fui, que eu, graças a Deus, tive o privilégio, a oportunidade de ver a justiça sendo feita no meu caso. E muitas pessoas não veem essas questões da justiça, não veem essa justiça sendo feitas. E vocês que estão desse lado aí, que participam e acho que você, doutor, também que defendeu muito tempo, o que hoje a nossa justiça tem representado? Porque eu digo que ela realmente... Eu tive a minha justiça, mas eu acho ela realmente muito falha e é uma coisa que a gente precisa mudar estruturalmente, de base, eu acho. O problema, sabe qual que é, né? Que nós temos um país com muitos crimes. Muitos crimes. As pessoas acham que a justiça alcança a maioria dos criminosos. Não alcança. Não alcança. Eu digo para você o seguinte, eu ouço o tempo todo, né? Existem alguns juristas que falam que o Brasil aqui se prende muito e se prende mal, se prende muito. Mentira. Não se prende muito, se prende muito pouco aqui. Eu digo para você que 10% somente dos crimes consegue a investigação apontar a autoria e uma condição para a propositura de uma ação penal e futuramente uma condenação. 10%. Em alguns estados nós temos índices até piores, 4%, 5%. Significa dizer que de 100 estupros, somente em 10 a justiça consegue alcançar o verdadeiro criminoso. Em 100 latrocínios, só em 10 a justiça consegue punir. Então, como é que nós prendemos muito? Nós prendemos pouco. Nós precisamos melhorar, sim, a investigação, melhorar a estrutura, mas esse ponto cabe também à população. A quantidade de crimes que acontecem aqui é uma quantidade absurda. Da educação de base, né, doutor? Absurda. A educação de de todos base, os segmentos. Claro, todos. Aqui a educação, as pessoas precisam investir na educação para evitar, ao invés de a gente ficar construindo presídios hoje para abrigar uma população carcerária que já chega perto de 1 milhão. Se nós prendêssemos 60% dos criminosos soltos, não teria espaço. Nós teríamos 8 milhões de encarcerados aqui. Então o número de crimes é muito alto. Muito alto. Agora, a justiça, quando ela consegue esclarecer o crime, o trabalho é muito bom. O trabalho, não só nesse caso de repercussão, mas diariamente eu vejo muitas e muitas condenações produzidas desde que nós tenhamos quem processar. Sim. Tá? Nós precisamos ter alguém para processar, não pode processar alguém de autoria desconhecida, um crime que você não chegou a lugar nenhum. Então, nós precisamos sim melhorar muito, tá? Muito. Especialmente, nós estamos na base, porque nós trabalhamos ali junto à investigação, esclarecimento de crime com perícia. Há 40 anos atrás, 50 anos atrás, tinham 2 peritos por plantão. Nós continuamos com 2 peritos por plantão. E os crimes aumentaram. E os crimes, eu já estava comentando com você sobre o feminicídio, que é um absurdo. Isso no nosso estado, imagina. Isso no nosso estado. No nosso estado. 2 peritos, quer dizer, há 50 anos, 2 peritos trabalhavam no plantão. Quer dizer, quando eu entrei na década de 80, já era muito diferente do que é agora. A minha nora é perita criminal e ela ainda é médica veterinária. Quer dizer, criaram uma coisa que eu tentei o tempo todo criar, essa equipe para fazer os casos de crueldade contra animais, tal, porque na verdade eu que fazia lá, eu sou veterinária, eu fazia o que era possível. Criaram, só que agora não tem gente, então não dá para ela ficar trabalhando só nisso, ela tem que acumular. Fazer os casos de crueldade contra animais está aumentando bastante, os delegados estão pedindo perícia, que isso era natural, a gente sabia que a partir do momento que você tem um profissional que vai fazer isso, é claro que a polícia vai solicitar. Só que ela tem que continuar dando os plantões dela. Sim. E é um absurdo. Então ela sai de noite, ela atende 10 casos, 12 casos. Como é que você pode? Humanamente impossível. Humanamente. E outra, quando ela não está, ela está fazendo laudo. Porque tem que entregar, você tem que entregar. Tem que fazer então, tudo. Já é falho nisso. Concurso, agora teve um concurso. Então, tem muita coisa na base ainda que precisa. Treinamento dos peritos, comprometimento dos peritos, porque um profissional,
a não ser que ele seja talhado para aquilo. É aquilo que o doutor Moraes fala de vocação, sabe? Você tem que ser aquilo. nasceu então, para aí, isso. Eu levava o computador para o instituto, eu comprava o reagente, mas não é todo mundo que pensa assim. Sim. Um dia ele chega e fala assim, escuta, Eu tô não aqui tenho, agora, não vou eu tenho fazer. que comprar reagente? Não vou fazer e... Para fazer, então, né, desestimula, porque não tem as coisas adequadas, porque não tem um treinamento. Eu vou pagar para fazer um curso lá que o Estado deveria estar fazendo. E isso que seria um atrapalha investimento. muito, claro, e isso atrapalha muito o esclarecimento do crime. Sim, e Se tem você crimes, não tem tem prova, crimes que o Estado deixa muito a desejar na reação. Tá? O crime hoje, que eu recebo mais o tempo todo, o mais comum hoje é o tráfico de drogas. Nossa. Tráfico de drogas, que ele desencadeia uma série de outros crimes, tá? É o furto, o roubo, as pessoas acabam assaltando para poder pagar o traficante, para poder ter dinheiro para droga e tudo mais. Existem muitos homicídios relacionados a isso e tal. Sim. Agora, veja só, o Brasil ele faz fronteira com os principais produtores de drogas da América do Sul. Se você não está a entrada na fronteira, não adianta. Você vai receber toneladas e toneladas. Mas, doutor, isso é muito estrutural, né? Isso é... Mas você percebe? Então não adianta. Quando você fala de criminalidade, você precisa entender a origem. Exato. Se você não fizer um controle rigoroso nas fronteiras para impedir a entrada, você vai ser um país, o mundo das drogas. E mais, essas drogas usam o Brasil como corredor para a Europa e para os Estados Unidos. Então, como é que você vai combater o crime se você não consegue conter a chegada dessas drogas, de armas? É muito complicado. Sim. Né? Olha, eu diria que eu ficaria aqui literalmente a noite inteira. Que vocês já estão acostumados a ficar acordados de noite, né? Sim. A noite inteira conversando com vocês, explorando mais assuntos, porque eu não tenho dúvida o quanto as pessoas querem saber dessas coisas mais profundamente. O meu caso realmente toma proporções. Você vê o documentário, você vê o quantas pessoas assistiram. Em primeiro lugar, fora do Brasil, primeiro lugar na Austrália, Portugal, enfim. Sim. Toma proporções que até hoje, 16 anos depois, a gente não consegue entender. Mas eu não tenho, de novo, como expressar o meu muito obrigada por vocês terem cruzado esse caminho da minha vida num momento muito difícil, mas que foi crucial para que tudo desse andamento, para que tudo desse continuidade. Me segurei até que bastante aqui, mas eu queria que vocês, se vocês pudessem dar algum recado assim para as pessoas que, assim como eu, tiveram essa situação difícil. Realmente foi bastante difícil. Sim, conversaria mesmo, estou preparada, mas tem hora que eu me emociono mais. Se vocês pudessem falar aqui para as pessoas, se vocês quiserem dar um recado geral sobre um crime, geral sobre o que vocês passaram no caso da minha filha, enfim, qualquer um, aqui a rede está aberta para vocês. E mais uma vez, meu muito obrigada. Estou emocionada também. Então vai você primeiro. Não é possível, né? Não se emocionar. Nós somos humanos, né? Não tem como não se emocionar. Sua mãe. Ontem eu gravei e falei que isso é muito sobre empatia, né? Não é sobre o crime em si, ou você... É o que a gente conversou um pouco antes daqui. Nada te choca mais, porque cada dia é uma coisa mais horrorosa que a outra. Mas isso não deixa você de ter empatia por aquela situação, por aquela família que ficou, por aquele... Enfim... Inclusive, eu até te mostrar o áudio quando minha mãe fala, quando ela se apaixonou pelo Sembranelli, né, que ela diz que quando ele falou a pequena Isabela. Então, pra gente, enquanto família, é emocionante você escutar alguém que tá ali lutando pelo que você precisa. Entendeu? Sim, então, não pense que foi fácil também para mim. Não é fácil. Porque na época meus filhos eram muito pequenos, tá? Eles ainda estavam. Seu filho hoje tem quase a idade da minha filha. Exatamente. Então, antes de ser promotor, né, de atuar no Tribunal do Júri, que é um lado sensível, né, do Ministério Público, você lida meio com crimes graves, e eu tinha feito isso muito no interior. Esses locais que a doutora mencionou, fiz vários em comarcas do interior de São Paulo, exatamente para ver como é que as equipes trabalhavam e tal, para me inteirar. Isso foi bastante importante. Então, o promotor ele não é aquele ser frio, né, que recebe como se fosse um robô, um caso como esse, e também não se emociona. Claro que eu tive que vencer tudo isso, porque eu tinha que
atuar profissionalmente, tinha que direcionar a acusação, a denúncia é de minha autoria, eu que dei o rumo, eu que propus a ação penal, eu é que acabei levando adiante a acusação e eu é que fiz o júri, né, que durou 5 dias. Então, claro que esse lado emotivo, ele acaba também atingindo as pessoas que trabalham ali. Mas eu procurei fazer o melhor possível, né? Eu procurei fez com maestria. colocar a minha experiência e sempre buscando fazer justiça. A ideia ali não era condenar qualquer pessoa, a ideia era condenar os verdadeiros culpados, tá? E o trabalho foi feito neste sentido. Sim, então, exato. se eu puder deixar algum recado para aqueles que, de alguma maneira... que sejam para os novos enfrentaram promotores. os novos promotores, até aqueles que acabam sendo alcançados pela violência, é acreditar sempre, se dedicar. Se dedicar. Qualquer trabalho que acaba sendo coroado de êxito, em qualquer profissão, você precisa daquilo que eu falei. Você precisa ter talento, claro, para trabalhar na área. Sim. Você precisa ter uma dedicação brutal, gigantesca, e precisa ter um pouco de sorte também. E aí você consegue um dia colocar a cabeça no travesseiro e ter a certeza absoluta de que você fez o melhor. No caso, deu certo, Sim. a sociedade acreditou na proposta que eu fiz e fez apenas justiça. Ela não se vingou, ela apenas fez justiça. É isso que eu pedi durante o processo isso. todo. E eu falo muito isso também, não é sobre vingança, é sobre Não, querer justiça. Justiça. Então, eu estou aproveitando, tomara que quem pretenda ir ser perito, ou até colegas que estejam assistindo, eu acho muito interessante essa conversa, porque eu já comentei isso, né? O perito é levado a ser muito técnico e você tem que ter um distanciamento emocional. Senão, se eu chegar no local e me envolver emocionalmente, acabou a perícia. Acabou. Acabou. Aí você tem que chegar e falar, olha, não consigo, chama o colega. E tem muita gente que não consegue trabalhar nessa área. Tem muita gente, depois do caso Isabela, que veio, inclusive federais, se eu quero fazer estágio aqui, eu quero saber como é que é. Não ficaram um dia. Porque o local, ele guarda toda a energia do que aconteceu ali. Então, além de você ter o contato com o cadáver, com os ferimentos, com os vestígios, ele tem a energia do que aconteceu. E é sempre muito forte, porque ali envolveu raiva, envolveu ódio, envolveu medo, e isso fica no ar, não tem como, sabe, Carol, você falar não. Então, o que eu falaria aqui para colegas, principalmente, que a gente não pode perder esse lado humano, né? E também ter a consciência de como é importante, como eu estou aqui, você, porque o meu trabalho, né, também foi busca da justiça para chegar até você, para a família, né? E como é importante a gente se comprometer com isso, porque às vezes o trabalho vai se tornando meio, sabe, automático, principalmente quando você tem N casos para atender, né, que a gente esquece um pouquinho quem está lá na ponta. Sim. Porque o meu trabalho é para buscar justiça, não é vingança. Eu nem tenho relação com essas pessoas. Com as pessoas. Né? Eu vejo muito nessa defesa, o pessoal usa muito isso, querendo colocar o perito como se eu tivesse um lado. Não, eu não tenho lado nenhum. Eu não sou perita do promotor, ou do delegado, ou da defesa. Se o meu O resultado advogado falava do meu isso, a trabalho... sua perita não é minha perita. É assim, se o resultado do meu trabalho vai ajudar o promotor, ok. Ótimo. Se o resultado vai ajudar a defesa, ok também. Tanto que o meu trabalho está aqui, agora é com vocês. Agora é com vocês. Entendeu? Quem vai trabalhar em cima disso depois é o promotor e o defensor. Então é importante, mas acho que a gente não esqueça, porque isso leva ao quê? A comprometimento. Né? Eu até entendo que tem muitos colegas aí que trabalham meio no automático, né? E às vezes não, né, se perdem um pouco nisso. Não pode. Não pode. A gente nunca pode perder essa visão, esse entendimento. Sim. Que tem alguém lá sofrendo por isso. Sim. E não é só a família da vítima, às vezes a família do acusado também, porque ninguém quer um filho assassino. Existe uma mãe que sofre. Existe uma mãe que sofre, entendeu? Porque ela não queria uma coisa dessa. Então, você vê quantas pessoas estão sofrendo. Sim. A gente nunca pode perder isso, porque o nosso trabalho é esse, é apresentar os fatos, a verdade dos fatos, para que seja feita a justiça. E essa justiça tem que alcançar essas famílias. A gente não pode perder isso. Sim. Então, o mais importante para um perito criminal tem toda a parte técnica, isenção, mas nunca perder a humanidade. Sim. E ter o entendimento que tem alguém lá esperando. É muito difícil. Eu entendo isso que você fala, meu Deus, o que é que está acontecendo? O que houve lá? E eu não poderia falar,
Né? Eu A só fui única me coisa que eu podia manifestar. fazer era rezar para que tudo desse certo e Exato. caminhasse da Eu forma entendo a mais íntegra sua possível. ansiedade, porque eu também me sentiria assim. Será que estão fazendo o trabalho correto? O perito tá, o delegado está investigando, o promotor vai. Você entende? E você fica sem respostas, porque eu também não poderia dar naquele momento, mesmo que eu soubesse. Sim. Eu não poderia nem ter contato com você. Então, com a família, só para entender também a posição do perito, que às vezes parece muito distante, mas a gente tem que manter Tem que manter. Não, esse eu super- distanciamento para a super lisura entendo. do trabalho. Principalmente Esse distanciamento casos como era esse. bom para minha família. Exato. Principalmente em casos de repercussão, porque qualquer pelícia, olhar para o promotor, ela está mancomunada com o promotor, está combinando não sei o quê. Você precisa ter um cuidado É tudo muito que o Aliás, outro eu só lado fui quer. lá no IC quando a gente conversou Pregou sobre a maquete, né? sobre a maquete. Maquete que já era véspera É, do julgamento, um pouco Exato. antes do julgamento. É. A impressão que a gente fazia reunião toda semana para falar sobre o caso. Agora, Se a claro gente que eu fosse aqui legista, falar sim, sobre né? tudo que falaram e sobre todas as fofocas, Ah, e caso nós imagina. ficar... Nós A gente vamos ia ficar escrever aqui um 3 livro. dias, não dá para escrever um livro. Então, Mas eu acho que o que a gente vai ter que fazer é a parte 2 dessa conversa aqui, porque parece que ela não acabou e a gente ficaria... Enfim, obrigada imensamente pelo tempo de vocês, por essa conversa. Eu realmente me emocionei, foi muito difícil para mim. Queria deixar aqui uma lembrança do meu podcast para vocês, da Bombom. Eu espero que vocês gostem, apreciem, porque é uma pintura, são bombons. Se vocês quiserem abrir, fiquem à vontade. Não São aguento. Tem que ser Curiosa. curiosa. São bombons pintados à mão, Nossa. de uma grande coisa amiga moderna. minha. Nossa, dá até dó Ai, de comer. gente. Isso é pra comer Gente, ou é coisa todo pra mais mundo comer? fala linda, isso, dá não, até não dó de dá. comer. Não dá. Vocês Mas têm eles câmera aí pra são mostrar uma que coisa mais linda. preciosidade. Tá aqui, ó, a câmera. Olha aqui que coisa mais Muito linda, bom. gente. Que vocês mimo. apreciem e gostem. Obrigado. Muito obrigada. Que coisa Mais mais uma linda. vez, muito obrigada Eu que pelo agradeço, carinho e Carol. pela emoção que eu senti hoje. Eu que agradeço. E a emoção foi recíproca, porque Que não bom. dá, né? Somos humanos, não dá Exato, pra... Graças é sobre a Deus. isso. É sobre isso. Mas foi muito bom te ver bem. E para vocês que ficaram aqui até agora, meu muito obrigado. E não deixem de se inscrever no nosso canal, de deixar seus comentários, clica, curte, compartilha, ativa o sininho para vocês saberem dos próximos episódios. E meu muito obrigada mais uma vez. Até mais.